Desde, em verdade, no início dos anos 70 do século passado, 1973, nós estamos vivendo um período de contra-revolução burguesa de amplitude global. É um período devastador contra a classe trabalhadora. O governo Temer tem lugar garantido na lata de lixo da história. Isso não sou eu que estou falando hoje. A história vai dizer, daqui 20 anos, os jovens vão estar fazendo a história. Daqui 30 anos, os historiadores jovens vão estar fazendo a história. Aí nós vamos ver como a ditadura militar hoje também está na lata de lixo da história. As empresas capitalistas do nosso tempo, elas têm uma lógica que é a chamada empresa flexível, a empresa enxuta. Quanto menos trabalhadores e trabalhadoras, quanto mais tecnologia, tá certo? Quanto menos direitos os trabalhadores e as trabalhadoras tiverem, quanto mais envolvidas da produção, quanto mais aptas para serem exploradas ao limite, este é o objetivo do cenário global. E esta tendência de devastação é global. Eu vou dar só um exemplo, porque eu poderia, de cada um desses países, a China tem a Foxconn, empresa que monta celulares, Apple, etc., tem 1.500.000 trabalhadores na unidade, na empresa, são 15 ou 16 unidades da Foxconn na China, há uma aqui em São Paulo, entre Campinas e Jundiaí. Né? Em 2010 houve 17 tentativas de suicídio de trabalhadores e trabalhadoras. Isso dá uma dimensão. 13, lamentavelmente, conseguiram se suicidar. A tal ponto que a Foxconn fazia um contrato em que ela exigia que o trabalhador ou a trabalhadora não se suicidariam na empresa. Eu sempre brinco, mas o trabalhador brasileiro dizia, eu vou morrer mesmo, depois não vai acontecer nada. Não, só que se suicidar, a família não receberia os direitos que tem. Então esse é o cenário global, é devastação, terceirização, flexibilização e precarização. O resultado são adoecimentos, mortes, suicídios, acidentes de trabalho, tá certo? E onde, isso é muito importante, onde os sindicatos têm mais organização, eles não existem. Não para nenhuma dúvida agora para qualquer pessoa minimamente crítica que o governo Temer legitimou um golpe. Havia, se você se lembra, alguns setores de esquerda que diziam, não, não é bem um golpe, agora está evidente. E não é um golpe que depois Dilma, porque Dilma era um governo progressista, de conquistas, não. Depois o PT, porque o PT já tinha servido no que serviu. Todos nós sabemos, né, como o PT foi partícipe de um governo de conciliação de classe. Não interessa mais para as classes burguesas conciliação. Agora é a hora da devastação. Só que, veja bem, para você depor o governo Dilma, né, vencer o governo Dilma, você teria que esperar até 2018. As classes dominantes não quiseram mais esperar. Para as classes dominantes, havia uma possibilidade. Quando você tem crise econômica, crise social, crise política, crise institucional, a mídia jogando pesado e a economia despencando, nós estamos num atoleiro profundo. O governo Temer veio para implantar o que o nosso querido amigo e mestre Florestan Fernandes chamaria de contra-revolução burguesa no Brasil. É uma contra-revolução preventiva e por isso eu tenho dito, é um governo terceirizado. Tá certo? Ele é contratado para devastar os direitos sociais, privatizar tudo que for privatizado e radicalizar o neoliberalismo devastador no Brasil. Nós tivemos uma primeira onda neoliberal muito dura, começou com Collor, depois Fernando Henrique deu continuidade. O Lula esboçou uma variante de social-liberalismo, que é um neoliberalismo essencialmente nos seus fundamentos, superávit primário, tá certo? Mas com crescimento econômico, né? Nós sabemos que o governo Lula, não foi por acaso que houve mais de 20 milhões de empregos criados em pouco mais de uma década. É a hora da devastação. Tá certo? É a hora da devastação impiedosa. E para isso ele conta com um judiciário ultraconservador, em uma crise profunda. O Supremo diz uma coisa, o Sérgio Moro diz outra, o Supremo um diz A, o outro diz B, um juiz do Supremo diz que o outro é uma besta, o outro diz que besta é a besta que está falando, quer dizer, o Supremo virou minúsculo, o Supremo virou pequenininho, tá certo? E o parlamento brasileiro é um pântano, o parlamento brasileiro é um pântano. O Marx disse, referindo-se à França do século XIX,
que o parlamento francês tinha perdido o mínimo de credibilidade que ele tinha na opinião pública. Para a sorte do Marx, ele não conhece o parlamento brasileiro. Né? Eu escrevi um artigo ano passado, o parlamento brasileiro está no volume morto. Lembra aquela coisa do volume morto da época da SIC? Está na área da água podre. Entendeu? Esse é o nível que predomina o parlamento brasileiro. Com o parlamento na sua mão, judiciário na sua mão, executivo na sua mão e a mídia global dando todo o apoio para todo tipo de devastação, é difícil, né, que ela não seja implementada. O trabalhador como força de trabalho, ele não pode trabalhar até morrer. Embora muitas vezes ocorra, e muitas vezes a classe trabalhadora do sul do mundo, e não só do sul do mundo, porque hoje tem um elemento muito importante que são os imigrantes no norte do mundo que vivem a devastação completa no norte do mundo. Há superexploração do trabalho também no norte do mundo. Isso é uma coisa muito importante. Mas os trabalhadores, eles têm um tempo de vida útil no trabalho, que o capitalismo leva até o limite. Não é por acaso que no início da Revolução Industrial trabalhava-se até 18 horas por dia. As crianças trabalhavam até 18 horas por dia. Foi uma luta histórica conseguir que a jornada seja de 8 horas. E deveria se lutar, como já se tentou, reduzir para 6, para 5. Com o padrão tecnológico que temos hoje, nós não precisávamos trabalhar mais do que algumas horas por dia. Se a ideia fosse produzir para todos se satisfazerem sem o lucro de 1% que leva a 90% da riqueza mundial. Vamos imaginar um trabalhador ou uma trabalhadora rurais, que cortam cana-de-açúcar, corta 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 toneladas de cana por dia, cada um. Qual é o tempo de vida útil desse trabalhador? 10 anos. Se ele se acidenta, ele tem que... O Estado tem que ter um sistema de previdência e de saúde públicas que garantam minimamente o seu tratamento ou a sua aposentadoria. Porque os ricos têm propriedades, os ricos têm dinheiro dos bancos, os ricos têm investimentos, os ricos têm famílias ricas, né? Mas os trabalhadores assalariados e as trabalhadoras assalariadas, a classe trabalhadora, a única possibilidade que ele tem é, depois de tantos anos de trabalho, ele poder descansar. Já é um corpo produtivo bastante destroçado, né? Não só o da açúcar, o da indústria, o dos serviços, o que fala no call center, que atende milhares de telefonemas por dia, é xingado, é destratado. A Previdência é o direito de descanso depois de 50, dos anos de 50 anos, 55 anos, 60 anos, tá certo? Homens, em geral, têm um tempo um pouco maior para aposentar, as mulheres um tempo um pouco menor. Por que as mulheres têm um tempo um pouco menor? Porque todos nós sabemos que as mulheres trabalham muito mais do que os homens. E por que elas trabalham mais? Porque elas trabalham fora de casa, trabalham em casa. E se deixar, vai na casa da sogra, e vai trabalhar lá também, vai na casa dos pais. Tem tripla jornada, quando não dupla, tripla. Então veja, por que as mulheres merecem ter uma jornada mais reduzida no tempo que os homens para aposentar-se antes? Porque depois elas se aposentam e vão continuar trabalhando em casa. A previdência que o Temer está impondo é profundamente destrutiva. Que, aliás, não é o Temer é um governo terceirizado. Quem impõe isso é o sistema financeiro e as grandes burguesias, inclusas a burguesia industrial. Quer dizer, a classe trabalhadora tem que trabalhar até 65 anos. Essa é a proposta do Temer, né? Homens e mulheres. Para ter aposentadoria integral, precisam trabalhar pelo menos 49 anos ininterruptamente. O que significa começar a trabalhar hoje aos 16 anos, não ficar um dia desempregado, um dia, neste país que tem mais de 20 milhões, o IBGE fala em 12 milhões e 300, mas isso são índices oficiais, mais o subemprego e mais o desemprego por desalento, nós chegamos a 20, 25 milhões de trabalhadores, porque desemprego, desalento, você não procura mais emprego, não dá, você tem que ter dinheiro para procurar emprego. Se você trabalhar 49 anos, sem um dia desempregado, se aposenta com 65 anos. Portanto, a ideia do governo Temer é primeiro demolir a Previdência Pública no Brasil. A classe trabalhadora vai sair do trabalho envelhecida para o cemitério. O segundo objetivo, então o primeiro é o seguinte, quebrar a Previdência Pública brasileira, impedir. O segundo objetivo é obrigar as classes médias, mais ou menos, digamos, remuneradas, a terem previdência privada. Modelo chileno, só que aí tem um problema.
quando você vai para a previdência privada, se uma crise acaba com a previdência pública, ela acaba muito antes com a previdência privada, que tem que dar lucro. E aí, como você vai ver, depois de 30 anos que você pagou, que a sua previdência privada quebrou. E você fica numa verdadeira privada. A tua previdência privada vira uma privada. Entende? Então é uma tragédia, porque é dizer para a classe trabalhadora que ela tem que morrer trabalhando o custo que custar com a idade que ela tiver. Só mesmo um governo, agora você entende, é uma contra-revolução burguesa de amplitude global. Costuma-se dizer muito, e é verdade, que a nossa expectativa de vida está crescendo. Mas por que a nossa expectativa de vida está crescendo e a gente é obrigado a trabalhar mais? Veja, tem aí um problema muito importante. Com o mundo, com o padrão tecnológico que nós temos hoje, com o maquinário, com a informática, os equipamentos digitalizados, etc., nós poderíamos trabalhar 2, 3 horas por dia. E trabalhar com idade muito menor, para termos um tempo fora de trabalho dotado de sentido. Por que não fazemos isso? Porque o capitalismo impede isso. E o governo Temer é um governo terceirizado, imposto pela via do golpe, e isso é muito importante, para aplicar um programa que ele não tem legitimidade nas eleições. A Previdência, ela vai se tornar mais deficitária. Porque na medida em que os trabalhadores vão virar terceirizados e não vão pagar, porque aí você vai ter a escravidão moderna, o trabalhador escravizado, a trabalhadora escravizada, ele não vai pagar a Previdência, porque ele trabalhou, recebeu, acabou e tchau. Então a Previdência vai ter menos recursos. Então isso é mentira. Isso é mentira. Há uma parte do recurso da Previdência, tá certo, que não deveria estar sendo destinado para onde ele vai hoje. Se nós formos olhar o orçamento brasileiro, nós temos aquela Maria Patorelli, né, que é muito qualificada, tem gente estudando isso há muito tempo, tem uma parte muito importante do orçamento público brasileiro que vai para pagar os juros da dívida pública. Nenhum órgão de mídia, nenhum órgão da grande mídia, não a mídia alternativa, a grande mídia, né, diz quanto do orçamento brasileiro. O orçamento brasileiro é 20 vezes mais se usa para pagar os juros da dívida pública do que o Bolsa Família, por exemplo, entende? 20 vezes mais, é uma coisa, quer dizer, o Bolsa Família é isso, os juros da dívida é isso. O que é os juros da dívida? Remuneração do capital financeiro. Você tem um tripé, a legislação trabalhista, desmontar a legislação trabalhista. Como? Através da flexibilização e da terceirização total, do legislado sobre o negociado, 2. O que significa? E a Previdência, 3. O primeiro, o que significa terceirizar? É retornar à escravidão do trabalho no Brasil. Porque o terceirizado ou a terceirizada recebe menos, trabalha mais, tem os seus direitos burlados, acidenta-se mais e morre mais. Então todas as pesquisas acadêmicas mostram isso. Então, se você terceirizar toda a força de trabalho, você vai desmontar a CLT. E isto entra no segundo ponto. Eles querem impor o negociado sobre o legislado. O que significa o seguinte, né? Nós temos direito a 13º salário e jornada de 8 horas. Se o negociado passar a se sobrepor ao legislado, se um sindicato pelegão qualquer, desses que estão esparramados pelo pelegão temeroso, entende? Se um sindicato pelegão temeroso assinar uma convenção de trabalho, que o trabalhador pode trabalhar, ou a trabalhadora pode trabalhar 14, 16 horas por dia, tá certo? A CLT acaba, porque o negociado passa a ter prevalência, a valer frente ao legislado. Você demole a espinha dorsal da CLT. Porque você pode, por exemplo, o que os empresários propõem em época de crise? Redução da jornada de trabalho com redução de salário. Claro que para um trabalhador ou para uma trabalhadora vendo o desemprego, eu entendo que ele diz, bom, é melhor reduzir. Só que depois, quando a economia cresce, ele não volta a ter aumento. Então você reduziu o patamar. O governo Temer foi imposto como um governo terceirizado para diminuir o salário brasileiro, é assintoso. O salário brasileiro
É assintoso. Pois bem, a obrigação imposta pelos capitais ao governo Temer é reduzir o salário médio da classe trabalhadora brasileira, porque os empresários acham que os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras ganham muito. Como impedir que esse processo se dê? Isso a classe trabalhadora aprendeu e só ela sabe, melhor que todos. E nós, como cada um ao nosso modo, somos parte da classe trabalhadora, vivemos isso. Como é que a classe trabalhadora lutou contra as primeiras formas de exploração do trabalho? Fazendo greves. Há uma nova morfologia do trabalho. Eu estou estudando isso agora. Há um novo proletariado de serviços. O trabalhador do call center, telemarketing, o trabalhador do supermercado, os trabalhadores de hotéis, os motoboys. Como luta essa classe trabalhadora? Como é que os sindicatos vão representá-los? Como é que nós vamos representar o jovem trabalhador terceirizado? Os seus sindicatos, em geral, recusam ajudar na organização dos terceirizados, entende? Como é que nós vamos representar ou autorrepresentar os próprios desempregados? Porque na medida que os desempregados crescem, eles criam mecanismos de luta e de defesa. Quanto mais lutas sociais tivermos, menos as contra-reformas passarão. Quanto menos resistência a classe trabalhadora fizer, mais elas passarão. As nossas esquerdas sociais, políticas e sindicais devem mirar nos pontos fundamentais. Quais são os nossos pontos fundamentais? Quais são as questões vitais, eu costumo dizer, que tocam no cotidiano da classe trabalhadora brasileira, latino-americana, asiática, europeia, norte-americana, etc. Quais são os pontos fundamentais? O trabalho é? A questão ambiental é vital? A questão de gênero? É possível socialismo com homens machistas e mulheres sendo, digamos, exploradas no trabalho e aviltadas no lar? Não. A questão étnica, de que eu falei agora, ou racial, que é um debate difícil que eu não vou fazer aqui agora. É possível socialismo latino-americano sem negros, sem indígenas? São a maioria. A gente perguntava muito há 20 anos atrás qual é o organismo mais importante, é o partido, é o sindicato, e dava briga, e a gente, se tivesse um partido, dizia, o mais importante é o partido. Por quê? Porque o partido definiu que ele é o mais importante. Ah, então tá bom. E o segundo mais importante? O segundo mais importante é o sindicato. Mas por que é o sindicato? Porque o sindicato definiu que ele é o segundo, o primeiro é o partido. Ah, então tá bom. E o terceiro? É os movimentos sociais. Mas isso não tem importância porque não são importantes. Não. Os movimentos sociais vêm mostrando, em escala mundial, uma dimensão muito importante. O MST no Brasil teve grande importância na década de 90 e 2000. O MTST tem mostrado hoje que ele é muito importante. Os sindicatos de classe... O sindicato é uma ferramenta que nós não podemos jogar fora. O seu aumento está difícil, tá. Agora fica sem o sindicato, você vai ver. O sindicato de classe, não o pelegão. Não o pelegão temeroso, tá certo? O sindicato de classe. Se nós temos o sindicato, nós vamos lutar. Pelo menos eles nos ajudam no que é possível. E os partidos têm que entender quais são as nossas questões vitais. Nós temos aí, digamos, um tripé de organismos de inspiração socialista, vamos dizer assim, que são o nosso ponto de partida. Agora, nós temos que ser contemporâneos com o século XXI. Para nossa sorte, o capitalismo só cresce destroçando. E na medida em que ele destroça, ele é um polo, é uma chaga de contradição. E é nessas contradições que nós temos que entender que a história ninguém sabe para onde vai. Quem imaginou, tá certo? Que a União Soviética ia desaparecer em 1889, 90, 91, sem nenhum tanque norte-americano invadindo. Puxou uma carta, e não foi só a União Soviética. A União Soviética, depois foi a Yugoslávia, depois a Hungria, depois a Tchecoslováquia. Quem podia imaginar? A história, quem podia imaginar que essa crise de 2009 ia abalar a hegemonia do capitalismo? O problema é que quando a crise veio, as nossas esquerdas estavam pensando em consertar o capitalismo, as nossas esquerdas dominantes. O desafio é pensar numa esquerda radical, extra-institucional, não antes, extra-parlamentar e profundamente ligada às lutas sociais. Esse é o desafio do século XXI. E entender quais são as questões vitais. Nisso, nós estamos num mundo muito diferente, ainda que tenha elementos de continuidade com o século XIX.